Bora lá, questão 6. Essa questão aqui ela é bem legal. Eh, primeiramente, né, é meio complicado tu pensar qual é a distância máxima e como é que calcula ela, né. É um pouco complicado, essa distância máxima AB da letra A. Então, a gente vai mudar o nosso sistema aqui, o nosso jeito de olhar pra esse problema, e vai nos ajudar em tudo no resto das questões, tá. Em vez de a gente olhar para o negócio assim, vamos olhar para ele de lado, aqui, né, assim. Só que aí o que que acontece? Obviamente, se você for olhar bem, em um plano inclinado a gente tem 2 coisas acontecendo. A gravidade ela tá aqui, né, aí tem as componentes dela, gx, né, aqui é g e aqui é gy. E a gente sabe que gx, deixa eu anotar aqui no branco, né, gx é g seno de θ, que é a inclinação do ângulo da superfície, né, do ângulo da rampa, né, do plano, e gy, que é g cosseno de θ. Quando a gente transpõe para cá, para olhar assim, a gente tem que imaginar que, de fato, tem uma aceleração para cá, gx, e uma aceleração para cá, gy. Ou seja, pensa como se fosse um caso de, sei lá, tem uma corrente de vento contínua, né? Aí o que a gente trabalha já normalmente com a gravidade para baixo, tu pode pensar que tá vindo um vento batendo que tá acelerando a bolinha para direita. Funciona mais ou menos nesses moldes, só que os módulos têm a ver com a gravidade. E aí, olhando assim, a gente pode saber que a bolinha, ela começa a pegar velocidade para a direita, né? E aí ela vem e vai lá na frente, tá certo? É isso. E olhando assim, onde é a distância maior, né? A distância maior é quando ela justamente pega a altura máxima, né? Que é o que a gente já está acostumado, né? Quando a gente fosse lançar um objeto para cima, a maior distância que ele pega do chão é a própria altura máxima. Nesse caso não muda nada, é a mesma coisa, é a altura máxima também. Então vamos lá. Para a letra a distância máxima ela vai ser o seguinte, né? A rotação que a gente faz ali, obviamente na imagem, ela tá assim, né? Tu só rota assim. Mas percebe que os vetores, ó, o vetor gx e o vetor gy, né? Quando tu rota, fica exatamente isso, de gx e gy. E só que a diferença é do jeito que a gente olha, né? Fica mais fácil pra gente ver que a maior distância é na altura máxima. E aí é mais fácil até de calcular também, né? Então, vamos lá. Essa altura máxima, ou distância máxima, vai ser justamente usado Torricelli, como a gente usaria normalmente. Ou seja, a nossa velocidade y, que é a nossa v0 aqui, ó, inicial, ela é a própria v0. E a velocidade final, que é quando ele para de subir, é a velocidade igual a zero. Então, 0 ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2gy, h. No caso, a distância AB, eu vou botar assim logo. AB. Então, AB é v0 quadrado por 2g cosseno de θ, né, que é o gy que a gente anotou ali. Beleza, responde a letra A. Vamos para a letra B. O alcance da partícula ao longo do plano inclinado. Ou seja, ele quer saber que distância é essa que ele bate aqui, tá? E aí que vem o nosso, digamos, truque, por assim dizer, que é o seguinte. É... Não é truque, não tem truque aqui, né? A gente só vai incrementar no que a gente já fez da rotação, né? Que é... Vamos calcular o tempo de subida, né? Ou seja, calcular quanto tempo ele gasta para subir e para descer. E aí a gente só vai usar isso na equação para o movimento do eixo x, que daqui a pouco a gente discute, tá? Então vamos lá. Velocidade final 0, velocidade inicial v0 menos gyt. Esse é o tempo de subida, né? Então t vai ficar v0 por g cosseno θ. Esse é o tempo de subida. Tempo de total, obviamente, 2 vezes isso. E agora a gente tem que ver como é que se trata a velocidade, o eixo x, né? Como é que é a função x de t. E percebe o seguinte, se a gente colocar o referencial, obviamente, começando aqui, né? O x0 é zero. A velocidade inicial do eixo x também é zero.
mais 0t. E a aceleração é gx, é positiva, né? Ela tá aumentando a velocidade, então é gx t quadrado por 2. Ou seja, a nossa x de t, ela é g seno de θ, t ao quadrado por 2. Então, essa é a nossa equação de como é que vai se movimentar o nosso eixo x, ou seja, nosso alcance. A gente quer saber o alcance, ou seja, a posição x do objeto, quando ela dá no dobro desse tempo, né? Ou seja, quando ela sobe e desce. Então, basta a gente substituir, tá? X de... Vou chamar isso aqui de t', que é um tempo diferente, né? Então, 2t' vai ser exatamente o seguinte. G seno de θ por 2 vezes 4, né? Porque é 2 vezes aquilo ao quadrado, ou seja, 4v quadrado por g quadrado cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui vira exatamente o seguinte. Esse g corta com esse g, 2v vai embora com aqui, então fica 2v quadrado. Seno por cosseno é tangente, tangente de θ. Sobra g aqui embaixo e também sobra um cosseno. Então, esse é o nosso alcance. O alcance que ela tem, obviamente, nessa primeira quicada, né, que ela sai, aí quica, aí vai de novo, né? Nessa primeira quicada, o alcance é justamente isso aqui, tá? Que é o que ele pergunta, né? O alcance da partícula no plano inclinado. Exatamente isso. Agora a gente pode ir letra D. Letra D não, né, velho? Letra C, né? Letra C. A razão das distâncias D1 e D2, né? Que é aquela distânciazinha até ele subir, aí quanto que deu, e depois que ele vai, quanto que dá, né? E aqui é muito tranquilo, cara. A gente já tem um T. Então vamos calcular qual é o x nesse primeiro instante, quando ela sobe. O x, quando ela sobe, vai ser exatamente esse x de t', que vai ser g seno de θ por 2. Como é que é? É v0, então fica v quadrado por g quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ficar v quadrado seno de θ, caso tangente, né? Tangente de θ por 2g cosseno de θ. Esse é o nosso primeiro, esse aqui é o nosso D1, né? Tá? E agora, para a gente calcular o nosso D2, é muito simples, né? A gente já tem D1. A gente sabe também que o próprio alcance é D1 mais D2. Então a gente basta fazer esse aqui, né? A menos D1 é o nosso D2. O A a gente tem ali, né? Que é 2, 2v quadrado tangente θ por g cosseno θ. Ok? E aí, menos D1, que é o que a gente acabou de calcular. V quadrado tangente de θ por 2g cosseno θ. Agora basta a gente subtrair, né? Então, 2 aqui, multiplica 2 aqui em cima. 4 menos 1 é 3, então fica 3 meios, né? 3 meios de v quadrado tangente de θ e g cosseno θ. E aí, como ele quer a razão entre D1 e D2, fica o seguinte. Isso bem daqui, ó. Isso bem daqui é exatamente o nosso D1, ó. Perceba, é o nosso D1. Então, isso aqui é 3 vezes D1. Ou seja, o nosso D2 é 3 vezes D1. Então, D1 por D2 é justamente terço. Claro que tu poderia fazer, eu tenho um D2, eu tenho um D1. Pega o valor de D1, divide pelo valor de D2. Ia sobrar um terço também. Só que tu tem que cortar as coisas e tal, escrever mais, né? Não preciso. Se tu perceber que isso daqui é D1, pronto. Só substitui e isola, né? É só isso. Não é uma questão tão complicada essa daqui, né? Tem outras que foram bem piores, mas essa coisa de rotacionar o que estava assim para cá, para uma questão de visualização do que a gente está acostumado a trabalhar, ajuda muito. E eu espero que isso tenha ficado claro e que você possa usufruir disso em questões futuras, tá? No mais é isso, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário. É uma questão de boa, ela é um pouco grande até, né? É maiorzinha que as outras, mas é tranquila, tá? Ela é bem tranquila.
Você tem que saber o assunto, né? Saber o assunto e ficar atento às coisas. E ter as manhas, né? Mas é isso, é uma questão de boa. Espero que tenha ficado entendido. Não usamos nada demais, né? Só equação de segundo grau, Torricelli e ideias, né? E ideias, só isso mesmo. Então é isso. Muito obrigado e muito obrigado aí pela sua companhia, né? E te vejo no próximo vídeo.